O filtro do arrebatamento já começou. Você já sentiu uma mudança na atmosfera espiritual ao seu redor? Uma sensação sutil, mas inegável, de que o mundo está se transformando e que os fiéis estão sendo testados de maneiras invisíveis? O arrebatamento não é apenas um evento futuro. Em um profundo sentido espiritual, um filtro já começou a operar em nosso meio. Jesus está separando corações, revelando quem está verdadeiramente pronto, quem está vigilante e quem está despreparado para seu retorno súbito. Isto não é uma metáfora ou uma ilustração. As Escrituras nos revelam claramente que os fiéis serão elevados em um instante e os que não estiverem preparados permanecerão. A questão não é se isso acontecerá, mas se seu coração e sua alma estão alinhados para se elevarem quando a trombeta soar. O filtro do arrebatamento está ativo agora mesmo, operando silenciosamente em nossa geração. Ele separa aqueles que abraçaram a santidade, a vigilância e a obediência daqueles que estão distraídos, complacentes ou espiritualmente adormecidos. Cada crente está sendo testado, frequentemente de maneiras sutis, através das provações, distrações e desafios morais dos últimos dias. O filtro examina nossas prioridades, nossa fidelidade e a profundidade de nossa devoção a Jesus. O que parece ser vida ordinária, a correria, os confortos, as rotinas, é na verdade uma medida de prontidão determinando quem se elevará e quem será deixado para trás quando o momento chegar. Nesta mensagem, exploraremos o que é o filtro do arrebatamento, como ele está se manifestando em nosso tempo e os sinais que indicam sua presença ativa. Examinaremos o papel da fé pessoal e da vigilância espiritual, como a igreja e a comunidade apoiam a prontidão e as maneiras de viver completamente preparado enquanto o filtro está em operação. Você aprenderá a discernir sua condição espiritual, identificar áreas que precisam de refinamento e abraçar a urgência do alinhamento com a vontade de Deus. Este é um chamado para despertar, para examinar seu coração e para se elevar em alerta espiritual, compreendendo que o filtro não é arbitrário ou aleatório. É um ato deliberado de discernimento divino. O filtro desafia, testa e prepara os fiéis para o grande encontro. Foi projetado para purificar corações, aguçar o discernimento e cultivar a prontidão para o momento em que Jesus retornar nas nuvens. Este não é um tempo para complacência ou adiamento. Cada oração sincera, cada ato de obediência e cada passo em direção à santidade fortalece sua posição no filtro divino. Ao final desta mensagem, você compreenderá como viver alerta, expectante e alinhado com Jesus, pronto para se elevar no instante em que o arrebatamento começar. Você está verdadeiramente pronto para passar pelo filtro e encontrá-lo em glória. O momento está mais próximo do que você imagina, e o filtro do arrebatamento já começou a operar em nossa geração. O filtro do arrebatamento não é um conceito para ser tomado levianamente ou desconsiderado. É um processo divino já em movimento que separa aqueles cujos corações estão plenamente alinhados com Jesus daqueles que estão espiritualmente distraídos, complacentes ou despreparados para o grande encontro. As Escrituras falam claramente de Deus testando, refinando e examinando seu povo ao longo da história. E este filtro é uma manifestação desse princípio nos últimos dias que precedem sua volta. Não se trata de condenação, mas de prontidão espiritual. Aqueles que passam pelo filtro estão espiritualmente alertas, vigilantes e devotos, enquanto aqueles que ficam aquém enfrentam as consequências de estarem despreparados quando a trombeta final soar. Compreender o filtro requer reconhecer seu propósito divino. O filtro examina minuciosamente nossa fé, nossa obediência e nossa devoção a Cristo. Ele faz perguntas difíceis aos nossos corações. Estamos verdadeiramente buscando a santidade em todas as áreas de nossa vida? Estamos vigilantes em oração, adoração e estudo das Escrituras? Estamos caminhando diariamente em alinhamento com a vontade de Deus? O filtro expõe implacavelmente áreas onde a fé é superficial, onde a devoção é inconsistente e onde as prioridades estão desalinhadas com os valores eternos. Ele separa os fiéis dos infiéis, não para punição, mas para garantir que aqueles que se elevarem no arrebatamento estejam prontos para encontrar Jesus com alegria e segurança. O filtro do arrebatamento também opera através das circunstâncias da vida cotidiana. Provações inesperadas,
Distrações mundanas, desafios morais e pressões seculares revelam a profundidade de nossa fé quando somos testados. Alguns crentes podem parecer devotos superficialmente, mas estão espiritualmente despreparados quando confrontados com as sutilezas dos últimos dias. O filtro destaca estas áreas, chamando cada pessoa a examinar-se honestamente, arrepender-se sinceramente e alinhar-se completamente com os propósitos eternos de Deus. O processo é intencional, preciso e projetado para preparar os fiéis para o momento da transformação final. Exemplos bíblicos ilustram claramente como Deus historicamente filtrou seu povo para cumprir seus propósitos eternos. A família de Noé foi preservada enquanto o mundo pereceu porque eram fiéis e obedientes aos seus comandos. Israel experimentou períodos de teste e refinamento para provar lealdade e confiança em meio às adversidades. Os apóstolos e a igreja primitiva enfrentaram provações intensas que revelaram prontidão espiritual e perseverança em tempos difíceis. O filtro do arrebatamento opera de maneira semelhante, identificando aqueles preparados para se elevarem e aqueles ainda despreparados, mesmo em meio a um mundo aparentemente comum. A prontidão pessoal é fundamental para passar pelo filtro com segurança. A vigilância espiritual envolve oração regular, engajamento profundo com as Escrituras e uma vida consistente de santidade prática. Os crentes devem resistir ativamente às distrações, tentações mundanas e ao fascínio do conforto que podem embotar a sensibilidade espiritual. Cada decisão, ação e hábito molda nossa prontidão para o grande encontro. O filtro está em operação contínua. Está ativo nos corações de cada crente hoje, silenciosamente medindo fidelidade, devoção e alinhamento com os ensinamentos de Jesus. A consciência do filtro também cultiva urgência espiritual. Saber que a prontidão espiritual está sendo testada motiva os crentes a examinar prioridades, aprofundar a vida de oração e fortalecer a devoção a Cristo. O filtro não é um processo passivo que acontece sem nossa participação. Requer atenção constante, intencionalidade diária e engajamento ativo com a palavra de Deus. Ao compreender o propósito e a operação do filtro, os crentes podem viver conscientemente, evitando a complacência e abraçando o chamado à vigilância permanente. Em última análise, o filtro do arrebatamento é um ato de misericórdia e preparação divina. Foi projetado para garantir que aqueles que se elevarem para encontrar Jesus estejam espiritualmente maduros, prontos e confiantes. Ele purifica corações, aguça o discernimento e fortalece a fé, transformando o tempo de espera em oportunidade de crescimento. Cada momento torna-se uma chance de cultivar santidade, obediência e vigilância, garantindo que quando a trombeta soar, os crentes passem pelo filtro com segurança e alegria. O segundo aspecto do filtro do arrebatamento envolve reconhecer os sinais de que ele já está em operação ao nosso redor. O mundo que nos cerca reflete um processo de separação, enquanto eventos, declínio moral e agitação espiritual revelam onde os corações verdadeiramente se posicionam. Os crentes que são vigilantes, discernidores e espiritualmente alinhados percebem os sinais sutis e evidentes do filtro em ação. As Escrituras fornecem orientação clara sobre o que observar, lembrando-nos que os últimos dias serão marcados por engano, teste e desafios morais que servem para distinguir os fiéis dos despreparados. Eventos naturais e morais são indicadores-chave do filtro em operação. Guerras, fomes, desastres naturais e agitação social não são meras ocorrências aleatórias sem significado. Eles funcionam como marcadores dentro da linha do tempo divina de Deus. Esses eventos testam as prioridades dos crentes, sua resiliência e fidelidade em tempos difíceis. Os espiritualmente alertas interpretam esses acontecimentos através das Escrituras, vendo-os como confirmação da proximidade do retorno de Cristo. Para os despreparados, esses mesmos eventos podem ser fontes de distração, medo ou complacência, revelando corações desalinhados ou despreparados para o encontro. O engano espiritual é um sinal crítico dos últimos dias. Falsos ensinamentos, milagres falsificados e doutrinas enganosas abundam nos últimos dias, desafiando os crentes a discernir a verdade do erro. O filtro expõe aqueles que confiam apenas no raciocínio humano ou na fé superficial.
em vez de se ancorarem firmemente nas Escrituras e na orientação do Espírito Santo. Aqueles que estão espiritualmente alertas resistem ao engano, mantêm clareza doutrinária e cultivam discernimento espiritual. Os sinais de engano servem tanto como advertência quanto como filtro, distinguindo os fiéis dos enganados. A própria Igreja reflete o processo de filtragem em ação. Membros que são espiritualmente maduros, vigilantes e obedientes se destacam como exemplos, enquanto aqueles que são complacentes ou distraídos são identificados como necessitando de crescimento e refinamento. Comunhão genuína, prestação de contas e adoração comunitária ajudam os crentes a reconhecer onde estão no processo de filtragem, incentivando o autoexame, arrependimento e alinhamento com a vontade de Deus. A Igreja fornece tanto instrução quanto proteção, reforçando a prontidão entre os fiéis que buscam crescer. O teste individual é outro indicador do filtro em operação. Provações pessoais, tentações morais e desafios individuais revelam onde os corações estão verdadeiramente alinhados. Alguns crentes podem parecer devotos superficialmente, mas sob teste, suas prioridades e devoção são expostas claramente. O filtro opera através da vida cotidiana, silenciosamente medindo prontidão, fidelidade e alinhamento com as verdades eternas. Maturidade espiritual, resiliência e obediência tornam-se os critérios para passar pelo filtro com segurança. Finalmente, eventos globais e movimentos espirituais proporcionam clareza para discernir a operação do filtro em nossa geração. O alinhamento da profecia com eventos atuais, o aumento do engano e o estado moral do mundo servem para destacar o processo de filtragem em andamento. Os crentes que observam com discernimento e mantêm vigilância espiritual entendem que esses sinais não são meramente notícias passageiras. São marcadores guiando corações fiéis a reconhecer prontidão e urgência diante da volta iminente de Cristo. Os sinais do filtro do arrebatamento são abundantes, em camadas e sutis para os desatentos. A consciência desses sinais permite que os crentes avaliem sua condição espiritual, corrijam fraquezas e cresçam em fé, obediência e maturidade espiritual. O filtro está ativo e seus sinais são claros para aqueles que vigiam, oram e alinham seus corações com Jesus. Reconhecer estes sinais transforma a espera em ação proposital, preparando os crentes para o momento da transformação quando a trombeta soar e os fiéis se elevarem para encontrá-lo nas nuvens. O terceiro aspecto do filtro do arrebatamento foca no crente individual e no papel que a fé pessoal desempenha ao passar por este teste espiritual. O filtro não é apenas um fenômeno global ou no nível da igreja. Ele opera profundamente dentro de cada coração que professa seguir a Cristo. Vigilância espiritual, obediência incondicional e devoção consistente determinam a prontidão de cada um. Aqueles cuja fé é ativa, fundamentada nas Escrituras e nutrida através de oração e adoração, são fortalecidos para resistir às provações, distrações e enganos dos últimos dias. A fé é mais do que mera crença intelectual. É alinhamento ativo com a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Ela se manifesta em obediência prática, integridade moral e na busca constante da santidade. O filtro examina a profundidade da fé, revelando se é superficial ou completamente ancorada em Jesus. Um crente que ora regularmente, estuda as Escrituras diligentemente e busca comunhão diária com Deus, desenvolve resiliência espiritual para os tempos difíceis. O filtro fortalece aqueles cujos corações estão alinhados, enquanto revela áreas onde crescimento e correção são necessários para os que se descuidaram. A vigilância é essencial nestes últimos dias. As distrações do mundo, materialismo, correria, entretenimento e ambição pessoal podem desviar o foco das prioridades eternas. O filtro expõe a complacência, identificando aqueles que permitiram que rotina, conforto ou distrações embotassem sua sensibilidade espiritual. Ao cultivar vigilância, através de práticas diárias de oração, meditação nas Escrituras e obediência, os crentes permanecem espiritualmente alertas e posicionados para se elevarem quando a trombeta soar. O discernimento é outro fator-chave na prontidão pessoal. Os últimos dias estão repletos de falsos ensinamentos, milagres falsificados
e filosofias enganosas que confundem até os sinceros. O filtro separa aqueles que confiam somente no raciocínio humano daqueles que buscam orientação do Espírito Santo em todas as decisões. Engajamento regular com as Escrituras, reflexão espiritual e prestação de contas proporcionam clareza, permitindo que os crentes identifiquem engano e permaneçam fiéis à verdade. O filtro fortalece o discernimento, aguçando a capacidade de reconhecer a verdade em meio à confusão espiritual dos últimos dias. Cada decisão, ação e hábito contribui para a prontidão pessoal diante do filtro. Obediência constante, fidelidade nas pequenas coisas e atenção na vida cotidiana constroem resiliência, fortalecem o caráter e aprimoram o discernimento espiritual. O filtro opera continuamente, avaliando como os crentes respondem a desafios, provações e distrações que surgem inesperadamente. Aqueles que cultivam fé ativa, vigilância constante e discernimento aguçado são espiritualmente fortalecidos, garantindo que quando o arrebatamento ocorrer, eles se elevarão confiantes e preparados para o encontro com o Senhor. Em última análise, o filtro é uma oportunidade divina para crescimento pessoal. Ele incentiva reflexão honesta, correção humilde e alinhamento intencional com a vontade de Jesus em todas as áreas da vida. Os fiéis aprendem a reconhecer distrações, resistir ao engano e cultivar uma vida marcada por santidade, oração e devoção ativa. A prontidão pessoal garante que os crentes passem pelo filtro com segurança, experimentando a plenitude da alegria, transformação e recompensa quando a trombeta final soar. O quarto aspecto do filtro do arrebatamento destaca o papel da igreja e da preparação espiritual coletiva. Embora a fé pessoal seja crucial, os crentes não navegam pelo filtro isoladamente. A igreja, como corpo de Cristo, serve como guia, protetor e comunidade para aqueles que buscam prontidão espiritual. Através de comunhão genuína, ensino bíblico, prestação de contas e oração comunitária, a igreja fortalece os crentes, reforçando vigilância e alinhamento espiritual para o grande encontro. A igreja fornece instrução sólida em santidade, discernimento e obediência aos seus membros. Líderes, mentores e guias espirituais ajudam os crentes a reconhecer engano, identificar distrações e crescer em prontidão. A sabedoria coletiva e o ensino bíblico oferecem clareza, garantindo que cada membro do corpo esteja equipado para navegar pelas provações, desafios morais e testes espirituais dos últimos dias com segurança. O filtro opera não apenas individualmente, mas coletivamente, revelando áreas onde a igreja precisa amadurecer e fortalecer seu testemunho diante do mundo. A prestação de contas dentro da igreja é essencial para passar pelo filtro. A comunhão proporciona encorajamento, correção e apoio, ajudando os crentes a permanecerem alertas e fiéis em tempos desafiadores. Quando um membro luta com distração, complacência ou dúvida, outros fornecem orientação e reforço espiritual. Esta vigilância mútua fortalece a resiliência espiritual, protegendo contra engano e garantindo alinhamento com os propósitos de Deus. A igreja funciona como um escudo protetor, guiando seus membros através do processo de filtragem e promovendo prontidão coletiva. A igreja também demonstra a importância do engajamento espiritual ativo, adoração sincera, oração fervorosa, evangelismo compassivo e serviço comunitário cultivam prontidão e reforçam alinhamento com a vontade de Deus. Através da prática compartilhada, os crentes desenvolvem discernimento, paciência e perseverança para os tempos difíceis. A preparação coletiva da igreja garante que os membros estejam espiritualmente fortificados, espiritualmente alertas e capazes de se elevar juntos quando o arrebatamento ocorrer. Exemplos bíblicos mostram que a prontidão coletiva é fundamental para passar pelo filtro. Desde a igreja primitiva em Jerusalém até as comunidades apostólicas espalhadas pelo mundo antigo, os crentes contavam com instrução comunitária, prestação de contas e comunhão para permanecerem fiéis em tempos de perseguição. O filtro opera de maneira semelhante hoje, enfatizando a importância da comunidade espiritual para a prontidão individual. A igreja não apenas nutre a prontidão pessoal, mas garante que o corpo de Cristo como um todo permaneça vigilante, obediente e alinhado com os ensinamentos de Jesus para o grande encontro. Em última análise,
A igreja serve como presença tanto protetora quanto capacitadora durante o filtro do arrebatamento. Ela guia os crentes através de provações, reforça o crescimento espiritual e fortalece a prontidão coletiva do povo de Deus. Ao participar plenamente da comunidade da igreja, os crentes ganham sabedoria, prestação de contas e encorajamento, garantindo que estejam preparados para passar pelo filtro com confiança e segurança quando a trombeta final soar. O aspecto final do filtro do arrebatamento é como os crentes devem viver em expectativa e prontidão enquanto o filtro está em operação. Esperar pelo arrebatamento não é uma atitude passiva ou indiferente. Requer engajamento ativo na fé, obediência constante e crescimento espiritual contínuo. Cada dia torna-se uma oportunidade para alinhar o coração, a mente e as ações com a vontade de Jesus. Aqueles que abraçam a expectativa vivem intencionalmente, cultivam santidade prática e mantêm vigilância espiritual, sabendo que a trombeta pode soar a qualquer momento. Viver em expectativa começa com fé firmemente ancorada nas Escrituras. Os crentes devem confiar nas promessas de Deus e permanecer confiantes em seu tempo perfeito. O filtro desafia constantemente a fé, revelando se é superficial ou profundamente enraizada nas verdades eternas. Ao cultivar fé ativa através de oração sincera, adoração genuína e estudo diligente da palavra de Deus, os crentes preparam seus corações para a transformação súbita. Cada ato de obediência e devoção fortalece a prontidão espiritual e garante que, quando o arrebatamento ocorrer, eles se elevarão com confiança e alegria indescritíveis. A santidade é essencial para a prontidão diante do filtro. O mundo apresenta inúmeras distrações e tentações que podem embotar a sensibilidade espiritual dos desatentos. Os crentes devem priorizar questões eternas acima de preocupações temporais, resistir ao compromisso com o pecado e cultivar integridade moral em todas as áreas da vida. Escolhas diárias, por menores que pareçam, contribuem para o alinhamento espiritual com os valores do reino. O filtro examina minuciosamente estas escolhas, separando aqueles que vivem intencionalmente em devoção a Jesus daqueles cuja fé é distraída ou morna. A vigilância também é crítica para passar pelo filtro. O alerta espiritual envolve discernir verdade do engano, manter consciência das distrações mundanas e resistir aos esquemas sutis do inimigo das nossas almas. Os crentes devem permanecer vigilantes, examinando seus corações e ações para garantir alinhamento com a vontade de Deus em todas as áreas. O filtro aguça o discernimento, ajudando os fiéis a reconhecer engano, evitar armadilhas espirituais e cultivar prontidão para o momento decisivo. A expectativa alimenta o engajamento ativo no reino. Crentes que antecipam o arrebatamento buscam ativamente evangelismo, discipulado e serviço aos necessitados. Viver em expectativa transforma a espera em ação proposital, permitindo que os crentes participem do plano de Deus enquanto fortalecem sua própria prontidão para o grande encontro. Cada ato de serviço, oração ou obediência reforça o crescimento espiritual, alinhando corações e vidas com os propósitos eternos de Jesus. Em última análise, viver com expectativa e prontidão transforma o aparente atraso do arrebatamento em uma estação de crescimento espiritual, preparação intencional e antecipação jubilosa. Os fiéis cultivam santidade prática, vigilância constante, discernimento aguçado e fé ativa, garantindo que, quando a trombeta soar, eles se elevarão com alegria, confiança e segurança. O filtro não é uma punição, mas uma oportunidade divina para refinar o coração, fortalecer a fé e abraçar a prontidão eterna para o grande encontro. O filtro do arrebatamento é real, ativo e contínuo em nossa geração. Ele separa aqueles cujos corações estão verdadeiramente alinhados com Jesus daqueles que estão espiritualmente distraídos, complacentes ou despreparados para seu retorno súbito. Este filtro examina meticulosamente nossa fé, obediência, santidade e vigilância, revelando nossa prontidão para o retorno iminente de Cristo. Aqueles que abraçam a fé pessoal, cultivam disciplinas espirituais, engajam-se ativamente na igreja e vivem em constante expectativa, passarão pelo filtro com segurança, alegria e confiança quando o momento chegar.
Os sinais da operação do filtro são inconfundíveis para os que têm olhos espirituais. Agitação global crescente, decadência moral acelerada, engano espiritual generalizado e provações pessoais servem como marcadores do filtro em ação. Os crentes são chamados a interpretar estes eventos com discernimento aguçado, permanecendo vigilantes e espiritualmente alertas para não serem pegos de surpresa. Esta consciência transforma a espera em ação proposital, permitindo aos fiéis crescerem em santidade, aprofundarem sua fé e se prepararem para o som final da trombeta. A prontidão pessoal é crítica para passar pelo filtro. Oração constante, adoração sincera, estudo das Escrituras, obediência prática e reflexão honesta garantem que o coração, a mente e a alma estejam alinhados com a vontade perfeita de Deus. O filtro opera continuamente, silenciosamente medindo devoção, alinhamento e fidelidade de cada crente. Aqueles que se engajam plenamente na preparação espiritual resistem às distrações mundanas e cultivam discernimento aguçado, fortalecem sua prontidão, garantindo que quando o arrebatamento ocorrer, eles se elevarão confiantes e preparados para o grande encontro. A Igreja desempenha um papel vital em apoiar os crentes durante este período de teste. Comunhão genuína, prestação de contas mútua, ensino bíblico e oração comunitária proporcionam orientação, reforço e encorajamento para os que buscam prontidão. A vigilância coletiva da Igreja fortalece a prontidão individual e garante que o corpo de Cristo permaneça alerta, fiel e espiritualmente maduro diante do filtro. Viver em expectativa, esperança e fé transforma o período de espera em uma estação de crescimento intenso. Crentes que abraçam o aparente atraso cultivam santidade prática, vigilância constante, discernimento espiritual e fé ativa. O filtro do arrebatamento não é uma punição divina, mas uma preparação amorosa, projetada para purificar corações, fortalecer a fé e garantir prontidão para a eternidade na presença de Deus. A trombeta soará subitamente, sem aviso prévio, e os fiéis se elevarão transformados, jubilosos e confiantes. O filtro desafia, testa e prepara cada coração. Mas aqueles que permanecem vigilantes, obedientes e devotos superarão todas as provações. Cada oração sincera, cada ato de obediência e cada passo em direção à santidade fortalece nossa posição no filtro divino. O tempo é agora para viver intencionalmente, permanecer espiritualmente alerta e alinhar-se completamente com a vontade de Jesus para a nossa vida. O filtro do arrebatamento já começou sua operação em nossa geração. Você está verdadeiramente pronto para se elevar e encontrá-lo em glória? Se esta mensagem tocou seu coração hoje, compartilhe-a com aqueles que você ama antes que seja tarde demais. Inscreva-se em nosso canal para receber mais revelações proféticas que o ajudarão a discernir os sinais dos tempos e a permanecer vigilante nesta hora final. Deixe seu comentário sobre como esta mensagem impactou sua caminhada com Cristo e despertou seu espírito para a urgência do momento em que vivemos. O tempo é curto, a eternidade se aproxima rapidamente e apenas aqueles que passarem pelo filtro participarão das bodas do Cordeiro. A pergunta que fica é: você está preparado para o grande encontro?